do nosso Senhor Jesus Cristo esteja realmente com todos nós aqui, né? Como eu creio que está. Eu não sei quem lembra, mas eu creio que foi exatamente no segundo domingo de dezembro do ano passado que minha esposa e eu estivemos aqui. Sim, é o dia da Bíblia hoje. É o dia da Bíblia hoje. Dia da Bíblia, segundo domingo de Advento, culto de Natal, Santa Ceia, o que mais já foi tudo para hoje, né? Nós estamos felizes por poder estar aqui. Já tivemos um fim de semana abençoado e continua cheio de bênção. Ontem tivemos um culto em alemão, onde o pastor alemão aqui está bem em casa. Foi gostoso com os irmãos, lá na Igreja de Deus. Hoje de manhã ouvimos fiquei maravilhado com um professor de Bíblia, explicando algo de Josué, na Igreja Batista Bíblica. E hoje estamos numa igreja bíblica em Los Menonitas de Canela. Então estamos em casa desde ontem entre irmãos, irmão Ária, irmã Cecília, passaram acho que uns 40 anos ou mais, que a gente lá de cima de Dona Ema, nós tínhamos perdido assim meio de vista. Graças a um culto em alemão em Massaranduba, a gente se reencontrou e desde lá estamos nos vendo de vez em quando. Irmão Levino e a irmã Regina, a gente também já conhece há alguns anos, e a gente foi hospedado que nem uma rainha, um rei na casa deles, por esses dias aí. Realmente muito gostoso estar com vocês. Foram realmente bênção na nossa vida, e eu creio que Deus hoje à noite também tem uma palavra para nós, para mim, para você, para cada um, para o nosso coração. Aqui nessa árvore da Natal, nós temos uma indicação do que vai ser a mensagem de hoje. Talvez um pouquinho mais expandida, diz que não acharam uma quarta figura lá. E eu digo, ela está bem certinha lá. Nós queremos ouvir hoje Natal e o plano completo da salvação. Eu não sei se para vocês, mas me parece que a história de Natal cada vez se resume mais na estrebaria. Lá com o menino Jesus numa manjedoura. Eu creio que quase todas as cidades, em algum lugar, em alguma praça ou nas igrejas, vai ter lá um presépio com Maria e José. Lá tem uma manjedoura, lá tem algumas figuras muito bizarras, que é para representar esses personagens bíblicos. Anos atrás, em Timbó, havia um tal de Hartmann, um escultor, e ele fez praticamente em tamanho natural um José, uma Maria, a estrebaria com o burrinho, a vaquinha e outros animais lá, e a estrebaria ou a manjedoura com o menino Jesus, com um telhado de palha lá. Isso estava na praça central. Eu parei, olhei aquilo, que dão. Eu posso olhar um pau velho lá e só vejo lenha para fazer fogo. Valeu um carvão. Ele olhou para aquilo, isso eram paus velhos e canela de cedro que ele achou em algum lugar. E lá foi tirando um pouco aqui e ali. E aquilo eram figuras impressionantes. A beleza daquele lugar ali era quase real. Eu olhei aquilo assim e de repente me veio, não se repete. Essa história foi uma vez. Mas não vamos ver outro presépio, ou vamos ver, mas não com o menino Jesus ali. Não vai ter outra Maria, outro José. Essa história aconteceu. E nós não podemos esquecê-la. Mas não podemos contar apenas essa parte da história. Ela encerra muitas verdades. Havia pastores naqueles prados lá, que de noite, durante a vigília, cuidavam do seu rebanho. De repente uma luz enorme apareceu. E eles ficaram com medo. Eu também me ia apavorar numa noite tranquila, talvez em volta de uma fogueira, pelo menos assim eu às vezes imagino, e de repente um clarão enorme nos campos em sua volta. Apavorados, eles ouvem uma voz: não temam,
porque eu vos anuncio boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém, Cristo Salvador. Isso será para todo o povo. Lucas capítulo 2, 10 e 11. Que mensagem! Para os pastores, inicialmente, eu creio que aquilo não era lá tão claro. Mas que mensagem! Hoje vos nasceu em Belém Cristo o Salvador. Uma mensagem de alegria que será para todo o povo. Hoje à noite, eu creio que aqui não teve ninguém que não estava alegre. Não participa com alegria desses cantos. E para nós, pastor velho, cantar esses hinos tradicionais é fantástico. Eu tenho ouvido ultimamente alguns hinos ou algumas, sei lá, músicas de Natal modernas. Não falam ao meu coração de verdade. E a mensagem não é tão clara como nós cantamos nesses textos do hino. Alerta o terra em toa, há uma esperança para o mundo todo. Hoje vos nasceu na manjedoura está o menino Jesus. Foi uma das noites impressionantes. Eles ouviram a maior mensagem de todos os tempos. Muitos esperaram por ela e não ouviram. Mas os pastorzinhos lá, eles a ouviram. A mensagem também não foi só de alegria e de salvação, foi uma mensagem também de paz na terra. Enquanto eles estavam lá, provavelmente refletindo um pouco daquilo que tinha acontecido, um coral de anjos apareceu nos campos de Belém. Eu sou curioso, às vezes, não tão curioso a ponto de não poder guardar um segredo ou não esperar a hora certa, mas eu já imaginei como é que era, no silêncio da noite, ouvir um coral de anjos cantando e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Eles que tinham ouvido que era uma mensagem de grande alegria, uma alegria para todo o povo, é que o Salvador chegou, ele nasceu. Haja paz na terra. Eu tenho a impressão que quando nós hoje paramos diante da palavra paz tão pequena e nos perguntamos, ainda há paz na terra? Eu creio que a paz hoje ela faz parte da vida dos que realmente creem em Jesus. Mas o mundo não conhece o que é paz. Estão à procura de paz, mas não encontram paz. Li uns 2, 3 anos atrás que dos últimos 5.000 acordos de paz assinados no mundo, nenhum deles foi cumprido. Nenhum. Se assina, mas alguém em algum momento esquece que ele assinou um compromisso com a paz. E quebra de novo esse acordo. Quando nós olhamos em nossa volta e pensamos nas notícias que a maioria ouviu, quem é que de nós imaginou que da noite para o dia uma Rússia iria invadir a Ucrânia? Já encontramos alguns por esses dias aí que vieram fugidos da Rússia. Meu sogro veio de lá, provavelmente da Ucrânia, onde os menonitas fugiram via Alemanha, via alguns lugares e foram parar no Brasil. De repente, uma guerra. Eu fiquei mais impressionado quando de repente um tal de Hamas ataca Israel com uma violência, uma ferocidade sem tamanho. Israel revida a altura. Fiquei abalado com a Rússia e a Ucrânia, mas isso lá me abalou um pouco mais. Que eu já chego um pouco mais daquele final da história. Não sei se vocês conhecem um texto de Isaías, diz: e o grande rio, o Eufrates, secará. Apocalipse diz: o grande rio secará
e preparará o caminho para os reis que marcharão sobre Jerusalém para a grande batalha de Armagedão. O rio Eufrates, aquele que passava lá no Éden, secou pela primeira vez. Não porque não tem água, mas porque Turquia e Etiópia lá fizeram tantas barragens e drenam aquela água para plantar para as suas cidades, de repente o Iraque ficou sem água. E ainda ontem à noite, alguma coisa, os pescadores estão sem trabalho, pessoas passando fome, cidades estão vazias. Será que o caminho está sendo preparado? Não há paz na terra. Mas nós falamos de uma paz que estava ali na estrebaria. Grande paz para com os homens de boa vontade. Há pessoas que podem experimentar essa paz. E pode o mundo borbulhar, pode o mundo estar em ebulição. Nós podemos ter paz, porque o príncipe da paz prometido veio naquela noite. Se nós pensamos um pouco na manjedoura, quanta mensagem tem lá? Começa o cumprimento final das promessas de Deus. Deus falou no passado através dos profetas, mas ultimamente, Hebreus diz, Ele nos falou através do seu Filho. A grande mensagem. Mas o que nós muitas vezes esquecemos, que a estrebaria fala de algo mais. Nós não podemos esquecer que Jesus estava numa manjedoura, sendo o Rei dos Reis, o Criador do universo, da terra e do mar e de tudo que neles há. O Todo-Poderoso está numa manjedoura, numa estrebaria. E por que ele estava lá? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para Jesus. Eu tenho refletido sobre isso hoje. A história não se repete. Jesus ainda tem uma estrebaria para lembrar. Mas ele tem lugar na vida, nos lares, nas famílias, ou Jesus está banido de lá. Eles têm que estar do lado de fora, porque não há lugar para ele. Eu creio que nós não temos problema com a comemoração do Natal, mas a humanidade não tem lugar para Jesus. Uma lenda conta que Jesus resolveu visitar, escolheu lá uma cidade e vou ver como é que as pessoas vão festejar Natal. Na primeira ele vai lá, tem gente fazendo pão, bolo, cuca, é uma correria para cima e para baixo, vê se o forno está quente que chega, e comida, cozinhando aqui, assando ali, peru para cá e pato para lá, não sei o quê. Jesus diz, aqui não tem espaço. Então só pensando se a comida vai chegar, quanta gente vai chegar, se vai dar para todo mundo. Ele foi para outra casa. E lá ele percebeu que havia lá, em torno de uma árvorezinha bonita de Natal, bem enfeitada, estava tudo certo lá. Até alguém trouxe lá um instrumento e começaram a cantar hinos de Natal, e aqui já está melhor. E quando ele achou que eles iriam dizer, o pai de família ou alguém iria anunciar por que eles estavam festejando o Natal, alguém lá levantou, gente, é hora dos presentes. E todo mundo correu para a árvore e rasga papel aqui. Não, não dá aqui não. Aí foi numa outra casa, por fora, era luz para tudo que é lado. Ele entrou lá dentro, tudo iluminado. Uma mesa enorme, posta com as melhores comidas. E aí alguém lá, barbinha branca, cabelo branco, levantou e disse, agora alguém vai dizer uma coisa boa. E ele levantou e disse, gente, obrigado porque vocês vieram, estão aqui, vamos comer. Sim,
agradecer? Não agradeceram. Jesus parado lá e ninguém percebeu que ele estava. Aí quando terminaram, agora vamos para a árvore. Eles, agora alguém vai explicar. E mais uma vez, acenderam velas. Se alegraram com os presentes. E Jesus saiu triste para fora e disse, que nem lá em Belém não tem lugar para mim. Eu quando li essa história, eu imaginei quantas vezes hoje, se nós imaginamos humanamente Jesus, ele olha para as nossas cidades. Eu acho que ele até olha para algumas igrejas e diz, lá eu não tenho mais lugar. Está se restringindo às coisas materiais, externas, presentes que deveriam levar-nos a crer e lembrar do maior presente que Deus deu. Não lembram. As luzes que nos deveriam lembrar que Ele veio e disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. As pessoas enfeitam, acendem luzes, pisca-piscas, mas não lembram da luz de verdade. A manjedoura nos quer mostrar também algumas outras coisas. Ele estava lá porque não havia lugar. A sua pobreza, o Rei dos Reis, o Criador, numa estrebaria, numa manjedoura. E 2 Coríntios 8, 9 diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosses enriquecidos. Ele deixou tudo lá. Se fez pobre por amor a nós, para que nós fôssemos ricos em Deus. E hoje, quem é um filho de Deus e começa a lembrar o que Ele fez por nós, reconhece quão rico é. A sua pobreza também nos quer mostrar, aquela manjedoura ali, representa Deus se tornando humano para salvar os humanos que estavam perdidos. Eu já encontrei pessoas que estão erradas. Seu culpado fui eu que cobrem de mim. Digo, amigo, se Deus cobrar a dívida de você, você não tem como pagar. Mas lá na estrebaria veio aquele que era Deus. Tomou a forma de uma pessoa. Nasceu ali. Deus se tornou humano para viver entre nós. Hebreus diz que Ele viveu entre nós e como sumo sacerdote, Ele sabe se compadecer das nossas fraquezas, porque foi provado em tudo como nós. Porém, sem pecado. Então, a pobreza de Jesus mostra que Ele se tornou humano para salvar a nós humanos, que não poderíamos salvar a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, 7 e 8, o apóstolo Paulo escreve, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esvaziou-se a si mesmo. O texto todo diz que ele não sentiu vergonha de rebaixar-se, de humilhar-se, a aceitar ser como humano, embora ele fosse Deus. Um livro atrás, não sei se o pastor Moacir chegou a conhecer um livretozinho bem no começo da história dos irmãos menonitas, de um Dr. Dehan, de Fraungeburt Jesu Cristo. Eu era um novo convertido, comecei no começo, isso me parecia tão estranho, que eu não era versado na Bíblia, mas de repente eu percebi alguma coisa. Jesus se fez um de nós, para eu fazer parte do povo dele. E não havia outro jeito. Não havia como eu me salvar. Uma menina foi internada bem perto do Natal. Passou uns dias assim, meio
passando mal, e lá ela ouviu pela primeira vez a história completa de Jesus. Seu nascimento e por que ele veio à Terra. Quando ela estava melhorando, ela disse para uma enfermeira: pois é, eu acho que eu vou ter que ir para casa, eu estou ficando boa, e eu gostaria tanto de ficar aqui. Talvez pouca gente quer ficar no hospital, mas ela estava tão em casa lá, ela queria ficar lá, porque aquela história de Jesus havia levado o coração e a vida dela. E a enfermeira diz: olha, fique quietinha, eu preciso fazer uma injeção para você ficar boa logo. Olha só uma pergunta: a senhora já ouviu a história de Jesus? Já ouviu que ele nasceu em Belém? Já ouviu que ele nasceu por nós lá para salvar a todo mundo? E a enfermeira disse: sim, já ouvi. Ele sabe, eu estou perguntando por causa da expressão dos seus olhos. E a enfermeira estranhou: o que tem nos olhos? E ela olhou para ela, assim, enfermeira: quem já ouviu a história de Jesus e o que ele veio fazer, ele não pode olhar triste que nem a senhora. A senhora é como todo mundo, que não tem esperança. Jesus veio para ser Salvador. A senhora tem que se alegrar. Tem um Salvador e ele fez tudo pela senhora. Impressionou aquela enfermeira. Uma criança entendeu o amor de Deus demonstrado naquela criança da manjedoura. Mas ao mesmo tempo, ela havia entendido que Jesus não ficou na manjedoura. E se nós hoje ouvimos tanto da manjedoura, a história não é contada por completo. Jesus nasceu, cresceu, viveu, pregou e fez milagres, ensinou durante 3 anos. E aí, como não gostaram dele, chegou o dia crucial na vida de Jesus. Eu, quando leio a história do julgamento de Jesus, eu fico impressionado com a injustiça desse julgamento. Sabemos que esse julgamento estava dentro dos planos de Deus para salvar a humanidade, mas foi um julgamento político daqueles bem bravos. Primeira coisa é que Pilatos chega à conclusão, depois das acusações: eu não encontro nada nesse homem que mereça a morte. Para se livrar da encrenca, ele manda ele para o Herodes. O Herodes, outro, só queria ver um milagre, e aí estava feliz que finalmente Jesus apareceu, e desafia Jesus a fazer um milagre na frente dele. E Jesus nem palavra alguma diria a Herodes. Aí coloca o manto vermelho, que era para representar a majestade, zombam dele, e diz: olha, leva para o Pilatos que isso aqui eu não quero saber. Volta, e o Pilatos começa, é interessante, parece que ele quer defender Jesus. Até que alguém da multidão diz a palavrinha-chave: se você soltar esse, você não é amigo do César. Você não é amigo do imperador. Pilatos, se você almeja algum cargo lá em Roma, então trate de condenar esse aqui. Até lá, Pilatos até tentou lavar as mãos, não sou culpado de nada. Mas se nós olharmos o que realmente aconteceu, João 19, 16 e 18, então lhe entregou para que fosse crucificado. Eu quero ser amigo de César, eu quero ter. Não sei até onde a gente pode confiar em todas as informações. Dizem que Pilatos realmente subiu, chegou a Roma e ganhou um bom cargo lá. Tudo o que ele queria. Mas tem uma história sobre Pilatos que ele enlouqueceu depois. Mas ele era um bom político, daquele que não tem escrúpulos. Eu passo por cima da inocência de um homem para condená-lo se eu puder subir na vida. O irmão Lodemar de Jaraguá do Sul, advogado, que provavelmente alguns aqui conhecem, ele um dia me trouxe
documento para emoldurar, que é a descrição da condenação assinada por Pilatos. Eu, Pôncio Pilatos, no ano tal e tal, e finalmente condeno Jesus Cristo, a quem chamam de Rei dos Judeus, que seja crucificado. Eu li aquilo algumas vezes e aquilo me impressionou. Sabemos que essa história da estrebaria tinha que passar pela cruz. Sem a cruz não seríamos salvos. Sem a cruz não haveria escapatória. O Salvador de todos, se nós lemos lá o João adiante, tomaram por Jesus e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. Filho de Deus, que nunca pecou por palavra ou ação, está pendurado entre dois malfeitores. E é interessante que a Bíblia menciona algumas coisas assim, a gente durante anos lê aquele texto e não percebe. E crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Isso não está escrito por acaso ali. Aquele do meio, esse crucificado era o importante. E os dois do lado representam a humanidade toda desde então. Eu, anos, nunca havia pensado sobre um de cada lado. Mas cada um dos lados ali decidiu sua eternidade lá. Os dois são de Cristo, blasfemam, até que aquele um desafia: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, te ajuda a ti mesmo e a nós, e vai ficar tudo bem. A outra espera: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse não fez mal algum. Senhor Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E não havia muito o que fazer. Jesus não tinha como passar a mão na cabecinha dele, não tinha como estar: irmão, está tudo certo. Mas disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Os dois estavam ao lado de Jesus. Os dois eram pecadores. E os dois ali na cruz definiram sua eternidade. Um porque se voltou para aquele do meio, e o outro recusou. Então, quando nós olhamos para aquela montanha e em espírito vemos a cruz, vamos lembrar, aquela do meio era para ser nossa. E ele veio para depois da manjedoura tomar o nosso lugar. Eu deveria estar lá. Eu cresci lá no meio do mato, fim do mundo. Nós morávamos no último lugarzinho debaixo da serra, cachoeira. Eu hoje tenho saudade. Era um lugar bonito, só que também era longe de tudo. Foi naquela época, Fundos Aurora, lá no fim da... onde o mundo terminava. Tinha uma picada a serra acima, mais do que isso eu não tinha. Mas, aí um primo meu, numa sexta-feira santa, acabamos parando num bar que estava fechado, mas como o dono do bar era nosso amigo, nós conseguimos entrar, tomamos lá um refresco, alguma coisa, e lá está uma televisão preto e branco, meio mexendo e passando o filme O Rei dos Reis. Globo anos passava aquele filme. Eu não sei quantas vezes assisti. Era preto e branco, mas quando chegou a cena da crucificação, eu não prestei para alguns dias. Que eu não via televisão, não tinha. E de repente aquela encenação. Jesus é pregado lá no chão, na cruz. Daí alguns dizem que não foi bem assim, mas não importa como foi. Dolorido foi de qualquer jeito. Levantaram aquela cruz, ergueram Jesus pendurado ali
E aí deixaram cair dentro do buraco. E aquele soco, aquilo foi demais para as minhas emoções. Durante dias, eu sofri com Jesus, ou em pensamento. Mas se tornou tão grande. Que sofrimento para me salvar. Que sofrimento para ter eu, como seu amigo, dizer: filho, teus pecados estão perdoados. Então, se nós contarmos a manjedoura e a cruz, não é suficiente. A Bíblia até diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quem me conhece provavelmente já sabe que volta e meia eu falo de filmes. Eu gosto de assistir filme. E no YouTube eu tenho lá um negocinho que dá para que ele não mostre propagandas, então um adblock lá, né, que ele passa direto, você volta e meia. O filme continua aí não sei quantos segundos lá, né? Eu não tenho isso. Anos atrás, de repente, achei um filme que foi lançado em 2003. O filme chama Most. A ponte entre o agora e sempre. Em alemão é Most die Brücke. Eu acho que ele está em tcheco, ele não foi traduzido para português, mas as legendas estão lá. A história é impressionante. Um pai que teve que tomar a maior decisão da sua vida. Ele trabalhava numa ponte que abria para os navios passar, e o filho dele, pequeno, sempre queria ir junto, e o pai sempre relutava. Mas como o filho sempre insistia, ele já se sentia mal de dizer não de novo. Um deles: filho, tá bom, amanhã você vai poder ir junto, mas tem umas coisas que nós temos que combinar antes. Você vai ter que fazer mais exatamente o que eu mandar que você faça. Pai, eu faço tudo, mas eu quero ir junto uma vez. O pai disse: tá bom, eu vou ter que ir lá, essa ponte vai ter que abrir, depois ela vai... E quando ela fechou, eu vou chegar lá, você vai estar lá perto do rio, nós vamos levar uns anzóis e nós vamos pescar. O menino quase não dormiu uma noite. Quando o pai levantou de manhã, ele já estava de roupa pronta, os anzóis já estavam prontos, já queria ir embora. Pai, não, mano, tem que tomar um cafezinho primeiro, e está cedo. E foram, o pai levou ele antes da ponte, deixou ele na beira do rio. Você vai ter que ficar aqui, lá de cima, eu vou ver você, e você vai ver aquela ponte levantar, e daí depois eu volto. Ele prometeu tudo. De repente a ponte começa a ranger e abre aquelas asas enormes lá. Eu passei 2 ou 3 vezes na ponte de Guaíba, ela não abriu para eu ver como é que funciona. Sempre passei direto lá, mas é algo assim. De repente aquele menino escuta um trem habitando. Ele olha para o ponto e não se mexe nada. E olha de novo, lá longe ele já vê fumaça do trem chegando. E a ponte nada. Ele acha que meu pai se esqueceu, ele deve estar distraído, e correu. Subiu uma escada, chegou lá em cima, ele só viu uma alavanca enorme, eles devem ser aqui. Pulou lá, agarrou e conseguiu mover aquela alavanca. A ponte começou a ranger e descer, mas ele, com a manga do casaco dele, entrou nessas engrenagens enormes. Foi girando, foi rasgando, foi machucando, sangue escorrendo. O pai, quando olhou para fora e viu o trem chegando, ele disse: mas tá mais cedo do que devia. Correu lá para baixar a ponte, e o que ele viu? Filho girando. O impulso dele foi levantar essa alavanca, subir a ponte. E aí ele pensou: se eu fizer isso, provavelmente algumas centenas de pessoas vão morrer. O trem não vai passar na ponte, ela está erguida. E ele parou e viu seu filho girando junto. O trem passou, as pessoas abanavam, sem saber que lá estava um pai que tinha deixado seu filho morrer.
A história é um filme de 30 ou 32 minutos. Mostra o pai carregando o seu filho pela cidade e uma moça que ele havia encontrado antes, vendo tudo aquilo, de repente acerta a sua vida com Deus. E é uma história assim que eu não consegui. Eu não sou tão emocional, mas chorei. Já vi o filme algumas vezes e posso ver outra vez. Mostra a ponte entre agora e sempre. Vale a pena, quem tem YouTube, lá procura que vai dar para dar uma olhadinha. Quem fez esse sacrifício foi o nosso Pai Celestial. Ele entregou seu filho para um dia lá no alto do Calvário, entre dois malfeitores. Ele está lá, bem no meio deles, para dizer: eu sou o Salvador de vocês. Basta você olhar para mim. Basta clamar por mim. Mas se a história dele realmente terminasse ali, o que nós ganharíamos? A manjedoura, a cruz, se nada mais acontecesse. Não faríamos hoje desse Jesus. Romanos 8:34 diz assim: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, que também intercede por nós. Manjedoura, cruz e um túmulo aberto. A história da manjedoura continua. O nosso Salvador não ficou morto. Há uma discussão interna entre as diversas religiões do mundo. Um dia um muçulmano chegou para um grande missionário e disse: vocês cristãos não têm o que nós temos. Aliás, vocês não têm o que todas as religiões têm. Nós temos Meca, lá alguém tem um dente do Confúcio, não sei guardado aonde, todos têm uma lembrança do seu líder em algum lugar sagrado guardado. Era um missionário da Argentina e ele disse, Luiz Palau, ele diz: essa é a diferença entre nós. Enquanto vocês muçulmanos têm que ir para Meca, porque acham que lá está o líder de vocês, lá está o Maomé, o outro tem que ver onde é que o Buda para os restos mortais do Buda. O nosso Salvador tem um túmulo vazio, porque ele não ficou morto. Ele renasceu, ele ressurgiu. Essa é a grande diferença entre nós e todos vocês. E o que um líder morto pode realmente fazer? Mas se Jesus tivesse ressuscitado apenas, e ali a história acaba e nós não soubéssemos o que aconteceu depois, tem a terceira figura lá em cima, ele subiu ao céu. E o que nós lemos? Assentou-se à direita de Deus e intercede por nós. A Bíblia tem isto tão claro, que Jesus está ali, sentado à direita de Deus. E quando o diabo vai lá e acusa os filhos de Deus, Jesus intercede por nós. 1 João fala lá de um advogado que intercede por nós. Se pecamos, temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo. João escreve: eu não quero, eu escrevo isso para que não pequeis. Mas quando pecarem, tem um advogado lá. O advogado que verteu o seu sangue e deu a sua vida para poder dizer de novo: filho, filha, está tudo perdoado. Jesus subiu ao céu. Para mim, a ascensão de Jesus na Bíblia tem algo bem interessante quando comparamos dois textos. Lucas hoje já foi citado e ele tem alguns pormenores que eu acho que ele faz questão de colocar lá por causa dos romanos. Ele diz em Atos 1:9, tendo ele dito isto, quer dizer, Jesus que levou lá os apóstolos ao Monte das Oliveiras, e tendo dito isto, estas coisas, foi levado para cima enquanto eles olhavam, e uma nuvem
o recebeu, ocultando dos seus olhos. Muitas vezes eu imaginei a cena. Jesus no último encontro, ainda fala umas coisas amorosas com ele, até promete lá o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, vocês vão continuar a obra que nós estamos fazendo até hoje. E aí ele sobe, e eles ficam olhando, e uma nuvem o recebeu. Agora ouçam o que Lucas diz no capítulo 24. Outro texto que eu tinha lido muitas vezes e não tinha percebido. E no primeiro momento eu não conseguia me explicar isso aqui. Então, Lucas 24, 50 a 52, então os levou fora até Betânia e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Parece muito com Atos, capítulo 1, versículo 9. Mas agora vamos ler o versículo 11 de Atos 1. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Porque esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como vocês ouviram subir. Lucas 24 diz ainda, e depois de o adorarem, voltaram com um grande júbilo para Jerusalém. Isso para mim não fazia sentido. Jesus os levou, se despediu dele, foi embora, e agora eles estão adorando e louvando, felizes da vida. Jesus foi embora. Qual era o segredo? Eu me perguntava. Varões, assim como vocês viram ele ir, ele vai voltar. Ele não foi para sempre. Nós temos a manjedoura, temos a cruz, temos o túmulo, temos a ressurreição e temos a ascensão. O pastor Moacir disse que não acharam uma quarta figura para a volta de Jesus. Está tudo certo. Essa mesma figura representa duas coisas importantes. Ele foi recebido na nuvem e desapareceu dos seus discípulos. E hoje a história da salvação não seria completa se nós parássemos aqui que Jesus subiu ao céu e não nos consolássemos e confortássemos com a certeza Jesus vai voltar. Ele não foi para ficar lá. E nós aqui. Ele foi para um dia voltar. E eu creio que a volta de Jesus está tão próxima como talvez nunca antes esteve. Minha esposa, esses tempos, colocou essas coisas de Facebook lá. Jesus está voltando. E alguém lá escreveu embaixo, ele está voltando? Não. Será como abrir e fechar de olhos. E eu tinha lido esse texto algumas vezes. Ele não quer dizer que ele já está a caminho, mas que ele está à porta. Mas alguém achar que tinha que corrigir, que isso não era. Ainda não está voltando. Eu acho que está. Tudo é tempo de Deus. E o interessante é, Jesus foi recebido por uma nuvem. Lemos isso antes, né? E ele aparecerá nas nuvens. Na volta de Jesus, isso um dia também foi uma descoberta, no meu estudo bíblico, ele não virá pôr os pés aqui na terra quando ele buscar a sua igreja. Ele aparecerá nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ele vai estar lá de novo.
Lá Ele vai aparecer. E estaremos para sempre com o Senhor. Então hoje nós podemos afirmar, algumas coisas já aconteceram. A manjedoura já aconteceu. Ela não se vai se repetir. Nenhum menino Jesus vai nascer outra vez. Nenhum pastores vão aparecer lá. E esquecemos que os magos também apareceram lá. Eles não foram lá na estrebaria. A estrela parou sobre a casa onde José, Maria e o menino estavam. Não estavam mais lá. Ele não estava na manjedoura. E provavelmente quase 2 anos depois, em torno disso. Aí os magos apareceram. Esses dias li algo interessante. Sempre soube que a Bíblia não diz que eram 3, nem chama eles de reis, e não tem nome para eles. E hoje eles têm tudo isso. Eram 3, eram reis e têm nomes. Se deduz os 3 presentes. Poderiam ser 3 pelos presentes que trouxeram. Mas 3 presentes, 5 ou 6 podem se juntar para dar também. 2 pessoas poderiam dar 3 presentes. Quer dizer, nada de afirmativo. Só que é interessante, eles deram ouro, incenso e mirra. Alguém colocou os símbolos da majestade. Ouro, o rei dos reis, estava ali na manjedoura. O incenso, o sacerdote, que entrava na presença de Deus, o incenso. E a mirra, profeta. E Jesus foi tudo isso que nos foi apresentado lá, que os magos reconheceram. Mas vai além. Ele aparecerá nas nuvens. Ontem, uma semana atrás, visitamos uma senhora, quanto é que ela tem? 80 e uma mais. Ela gostava muito de vir nos nossos cultos em alemão, e às vezes não estava, e agora dessa vez eu vou, e ficava doente e não vinha. E um filho nos ligou: olha, a mãe não está passando bem, se vocês puderem, dar uma passada aqui. Fomos lá, ela estava num quartinho dela, num ariozinho ligado lá, e é interessante. Fomos falar com ela, era só ânimo. Não vimos nada da doença dela, ela repete algumas coisas assim, como pessoas de idade às vezes fazem, mas estava feliz da vida. E no meio daquela conversa, ela contou assim: eu tive um sonho. E eu às vezes acho assim, que a Bíblia tem razão, e os vossos velhos sonharão. Não sou muito de querer interpretar sonhos e crer em qualquer sonho, em qualquer bobagem. Ela diz: eu sonhei, e aquilo parecia tão claro, tinha uma multidão indo na mesma direção. E curioso, eu perguntei: onde é que essas pessoas estão indo? E eu ouvi uma voz que dizia: eles estão em encontrar com Jesus. Eles vão para estar com Jesus. E ela dizia: eu acordei. Que triste. Que eu ainda continuo aqui, que eu não estava naquela fila para ir com essa multidão. Ela está pronta, ela não tem, mas aquilo era tão real para ela. E eu disse: bom, mano, assim Deus já te mostrou. Um dia você vai estar na fila, um dia você vai com Jesus, mas fique firme. Ele virá nas nuvens e nós seremos arrebatados, não chegaremos antes dos que morreram antes de nós. E nós possamos pensar a respeito. Natal, a história da manjedoura passa pela cruz. A cruz passa pelo túmulo. E o túmulo pela gloriosa ressurreição de Jesus. Após isso segue-se a ascensão, a subida ao céu, onde hoje Ele está lá. É nosso trabalho. Até agora nada pediste dizer meu nome, mas pedi, recebereis. E a nossa grande mensagem, que ainda não se cumpriu, para que aquela manjedoura seja completa,
É todos nós esperar a volta de Jesus. E a pergunta é novamente Natal? E se Jesus viesse hoje, iríamos juntos? Estamos preparados? Eu gosto muito de músicas antigas e a internet favorece isso. O YouTube, então, quem quer música pode ouvir não sei quantas 24 horas direto de música. Esses dias, de repente, ouvi uma música. Wenn heute kommen würde, was wäre mit dir? Se ele viesse hoje, o que seria de você? A história nós conhecemos agora. E toda a história envolve cada um de nós. Não dá para esquecer aquela cruz lá, ele no meio e nós de um dos lados lá. Não dá para esquecer que ele está vivo e que ele prometeu: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A todos nós um feliz, um abençoado advento. Não um advento de pinheirinho, de vela, tudo isso faz parte, mas um advento em janeiro, fevereiro, esperando a volta de Jesus. E um Natal abençoado, onde nós nos lembramos o que custou Deus demonstrando em seu Filho o amor por nós. Deus abençoe todos vocês. Amém.